Abre sua Bíblia no livro de Romanos. Uma palavra muito assim, às vezes até lida por muitos. Mas eu quero que você, antes de ler, você diga para quem está perto de você: a graça está ao seu dispor. Escreva essa palavra, líder de célula: a graça está ao seu dispor. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 6 até o 8. O Senhor essa semana me fez ver essa palavra que está aqui no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 6. Diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. No 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele também salvos da sua ira. Pai, nesta noite, pela tua grande e infinita misericórdia, quero te pedir, ó Pai, que o teu nome seja exaltado, que a tua palavra, Senhor, possa falar ao nosso coração. Estou à disposição do teu Espírito Santo, e que nesta noite possamos alegrar não só a nossa vida, mas também a tua vida, Senhor, na nossa vida, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar, por favor. Como a graça está ao nosso dispor, ou ao seu dispor, né? Tanto faz. A graça está ao nosso dispor, ao seu dispor. Deus nos fala através de Paulo que Cristo não esperou que todos estivéssemos preparados para receber a graça. Apresentou-se disposto ao sacrifício quando ainda éramos fracos e rebeldes demais para fazer alguma coisa por nós. Mesmo que não fôssemos tão fracos, de qualquer maneira não saberíamos o que fazer da nossa vida se Cristo não entrasse nela. Podemos entender quando alguém morre por uma pessoa digna, e como alguém bom, nobre, poderia inspirar esse sacrifício. Até entendemos isso. Ela é tão boa, uma pessoa tão direita, uma pessoa assim com tantos predicados, uma pessoa que não fazia mal algum, né? Por que Jesus morreu por essa pessoa? É muito digno isso, não é? Mais digno, irmãos, é o que ele demonstrou lá na cruz do Calvário por mim e por você. Mesmo sendo nós rebeldes, fracos, ainda éramos também ingratos e muitas vezes maus, mas Ele enviou seu Filho para que nós tivéssemos uma vida abundante, uma vida cheia de graça, uma vida que constasse lá na eternidade, lá nos livros da eternidade. Éramos pessoas insignificantes perante o mundo, e até mesmo se Deus fosse olhar para nós, olharíamos assim, mas Deus nos amou de uma tal maneira, que nos deu a graça de Deus. Eu estava escrevendo essa palavra essa semana, eu disse: Senhor, eu não sou merecedor dessa graça, porque somos tão falhos, somos tão rebeldes, somos tão maus às vezes, nosso coração é tão cheio de ódio e de tristeza, mas mesmo assim, a graça está ao nosso dispor. O que nós podemos dizer da graça de Deus? A graça é Deus caminhar em seu mundo com um brilho nos olhos e uma oferta que é difícil de resistir.
Ele diz para você nessa noite: sente-se em silêncio, por um momento só. Posso fazer maravilhas com essa vida cheia de bagunça que você tem. Eu vou repetir. A graça é Deus caminhar no seu mundo com um brilho nos olhos, uma oferta que é difícil de resistir. Sente-se em silêncio por um momento. Posso fazer maravilhas com essa sua vida cheia de bagunça. Graça, irmão, não é só salvação. Graça é cuidado. Graça é amor. Graça é plenitude do Espírito. Graça é a presença dele na nossa vida. Isso é graça. E numa vida bagunçada como a nossa, numa vida às vezes cheia de tristeza, cheia de tantas coisas, amargurinhas, ficamos assim magoados com qualquer coisa, ficamos assim tristes por qualquer coisa que acontece na nossa vida, dentro da igreja. Antes, quando éramos do mundo, fazíamos o que queríamos, éramos assim, às vezes achocalhados, e a gente não ficava tão nervoso quando fica dentro da igreja. A gente não fica tão mal como a gente ficava no mundo. Estava conversando com a Solange quinta-feira à tarde, na célula. Ela disse assim para as irmãs: vocês têm que levantar a mão para cima, porque o pastor que vocês têm hoje não é nem metade do que eu já vi na vida dele. Se vocês conhecessem ele há 20 anos atrás, eu duvido que vocês viveriam uma vida que vocês estão vivendo hoje. Eu falei: Solange, eu sou tão mole assim. Ela disse: não, pastor, não é você tão mole. Você não é mole. As pessoas são ingratas. As pessoas não vivem o evangelho como Cristo quer que eles vivam. Quando éramos ímpios, tínhamos uma atitude. Agora que somos crentes, continuamos com a mesma atitude. Quantas dificuldades Deus superou na nossa vida. Quantas dificuldades Deus nos fez aplanar os nossos caminhos. Quantas dificuldades Deus tirou as pedras. Quantas? E qual é o agradecimento que nós damos para Deus nessa noite? Sabe qual é? Ingratidão. Ingratidão. Somos ingratos. Não sabemos diferenciar o que Deus fez com o que pode fazer e o que vai fazer. Nós só simplesmente estamos trabalhando como pessoas que não têm um pingo de compromisso com a obra do Senhor. E eu escrevendo essa passagem, eu lembrei de uma coisa que eu não sei se eu contei quinta-feira. O médico do SUS estava sentado na mesa e de repente tinha um monte de gente lá fora para ser atendida. De repente o médico levantou, simplesmente foi embora. E apareceu um outro médico, entrou pelo corredor do SUS, foi lá, entrou na sala e disse: o próximo. Aí o próximo era uma pessoa sentada na cadeira de roda, paralítica. Entrou, olhou para o médico disse assim: você está curado, pode levantar. A pessoa levantou, agradeceu e saiu, empurrando a cadeira. Quando chegou lá fora na sala de espera, a mulher disse assim: e o médico? Ele disse: é igualzinho os outros, nem põe a mão para te atender. Assim somos nós. Assim somos nós com Deus. Quem é esse Deus? Ah, sei lá, é o mesmo ali da outra igreja, é o mesmo da outra lá. Ah, não sei. Ele é tão assim, igual, que não aconteceu nada. Irmãos, ela saiu carregando a cadeira de rodas. Somos ingratos. Paulo disse para nós nessa noite que ele morreu não só para os bons, mas ele morreu para nós também, que éramos maus e muito maus. Se você está vivendo momentos de dificuldade, não se esqueça que o nosso Deus é capaz de livrar você e ser o seu resgatador. No Salmo 25, versículo 22,
Redime, ó Deus. Diz que você lê Israel, você fala o seu nome aí, tá? Redime, ó Deus, Dorival, de todas as minhas angústias. Se ele está dizendo aqui que ele vai tirar, vai anular todas as suas angústias, no momento da sua dificuldade, o Senhor fala que nos livra, nos salva de todas elas. E o que nós temos dado em conta contra a isso que Ele tem feito por nós? Uma vida que não tem mudança, uma vida que não sai da mesmice espiritual, uma vida que não tem crescimento nenhum, uma vida que não muda as atitudes, que não muda o jeito de falar, que não muda o jeito de agir. O Senhor Deus nos deu um resgatador. Sabe o que é isso? Alguém adquiriu você, eu, de graça, sem ter força. Para todos os que seguem, Jesus é o nosso resgatador. E se nos tornamos seu povo e salvos e unidos com Cristo através da sua sabedoria, o seu preço foi algo sem importância, muitas vezes para nós. O preço é algo sem importância, como se fosse ouro, prata, que não tem tanta importância. Eu quero dizer para você que o resgatador trouxe você para a vida eterna através do sangue. Foi através do sangue. Muito mais valioso que prata, muito mais valioso que ouro. Eu fiz 3 perguntas para mim mesmo. Você já experimentou, Dorival, o amor libertador de Cristo na sua vida? Essa pergunta eu fiz para mim mesmo. Você, Dorival, já experimentou o amor libertador de Cristo na sua vida? Faço essa pergunta para você nessa noite. Será que eu já experimentei o amor libertador de Cristo na minha vida? A Bíblia diz que mesmo sabendo que todos pecamos, não alcançamos a glória de Deus muitas vezes. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos aqueles que pecam, perdem o contato espiritual, não experimenta o amor libertador de Cristo. O que nos dá a nós a certeza de que nós vamos alcançar o céu? Ah, porque eu sou dizimista. É. Ah, é porque eu canto. É. Ah, porque eu vou na igreja de domingo, eu vou na célula de quinta. Ah, só isso? O que nos dá a certeza que nós estamos indo a caminho do céu? Primeira coisa que Deus disse para mim é o perdão. Pessoas não perdoam. No momento de desespero, Ele trouxe perdão para a nossa vida. No momento de dificuldade e de pecado, Ele trouxe perdão para a nossa vida. E nós sabemos que Ele está nos ajudando todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Ele está nos ajudando a caminhar. Precisamos tirar nossas vestes de luto e agarrar as oportunidades que Eles têm colocado na nossa frente. Você lembra de Ruth? Ruth era uma moabita. Noemi, seu marido e seus 2 filhos saíram e foram para Moabe, porque lá em Israel estava com fome, não tinha nada para comer, foram para Moabe, ficaram alguns anos lá, e os seus filhos, seu marido morreu, e Noemi ficou com 2 noras, Orfa e Ruth. Na hora de voltar, porque sabiam que lá em Israel já tinha de novo melhorado a terra, já estava Deus abençoando, elas voltaram, mas para voltar, Ruth fez uma pergunta para elas: vocês podem ficar, eu não tenho mais como te gerar filho, vocês podem, fiquem à vontade, vocês sirvam o seu Deus. Orfa deu um beijo e disse: vou ficar por aqui. Mas Ruth,
com a sua vestimenta de luto, voltou com Noemi para Israel. Quando chegou lá, irmãos, não tinha comida, elas não tinham trabalho. E você sabe da história, Noemi deu uma tática para Ruth e catar restos que caíam da colheita. E ela foi fazendo isso, mas com a sua vestimenta de luto. E chegou um dia, irmãos, que, estou abreviando, chegou um dia que Ruth disse assim: olha, Boaz me olha meio estranho. Está meio esquisitinho o bichinho. Já está com seus 30 e tralalá, né? Acho que ele está querendo casar. Sabe o que Noemi falou para ela? Às vezes ela fala assim: não, larga esse povo para lá, esse povo vai ter dinheiro, tá? Ela disse: tira os seus vestidos de luto e coloque vestidos de alegria. E ela se vestiu alegremente, se pintou, se perfumou e foi na casa de Boaz. Era um costume que as mulheres deitassem nos pés daquele que queria ser o seu resgatador. Boaz acordou certa hora da noite e viu aquela linda mulher e não a tomou como esposa. Ele foi até Noemi e disse: olha, você tem outro parente aqui e o outro parente precisa também, né, estar nessa concorrência. Mas o outro só pensava em o quê? Em dinheiro. E aí Boaz, agindo assim, vamos dizer, apaixonadamente. Podemos dizer apaixonadamente? Sim, podemos dizer. Apaixonadamente. Ele foi e disse para o rapaz assim: ó, é o seguinte, rapaz, você vai ter a Ruth, só que é o seguinte, você vai ter que levar a sogra, você vai ter que arrumar casa para elas, você vai ter que comprar um monte de coisa, roupa, dar comida. O cara já ficou pensando: gasto. Pegou a sandália, deu para Boaz e disse assim: ó, o problema é seu. E Boaz catou. Ruth, naquele exato momento, tirou a sua veste de luto. Quando Deus olhou para nós, alguém disse assim: vou ficar com ele. Mas não tinha nada para nos dar, a não ser tirar. O diabo disse: isso aqui é meu. Ah, Deus falou: ah, é seu, é. Ó, presta atenção, é seu. Você vai gastar um monte de dinheiro com eles. Eles são maus. Eles ficam rebeldes à toa, mais que você às vezes. Eles são assim tristes demais. Olha, eu achava melhor você tomar cuidado. O diabo falou: tó, é seu. E Jesus pegou como resgatador você, sem pagar nada. Somente uma coisa: morreu na cruz. Simples, irmãos. Amém ou não? Simples? Não. Foi o preço mais alto que ele teve por nós. E eu quero dizer uma coisa para você: a morte dele foi tão eficaz na nossa vida, que hoje nós somos assim como somos. E queremos Deus, queira Deus que nós sejamos até melhor ainda. Se aceitarmos verdadeiramente a graça fortalecedora de Deus, que muda a nossa vida, e de pessoas ao nosso redor, o que teria de diferente amanhã? Se nós sairmos desse culto hoje, do jeito que entramos, e vamos para casa, e amanhã para o trabalho, escola, qualquer outro a fazer, o que vai mudar na nossa vida? Simplesmente um culto para os dias das mães, as mães vão ser homenageadas. E aí, irmão? E as pessoas que estão ao nosso redor? Como é que ela vai ver nós amanhã? Como é que ela vai ver a gente no próximo mês? No próximo ano? Que diferença elas vão ver na nossa vida espiritual, irmãos? Que diferença? Fica uma interrogação na sua cabeça. Que mudança eles vão ver na nossa vida? O que leva Deus a abraçar pessoas quebrantadas e desesperadas? O que leva? É dinheiro? Não. É coração arrependido. Deus cuida de pessoas quebrantadas
e desesperadas, com luto, com dívida, com dificuldade, porque ele acha em você um coração diferente. Ele acha em você um coração quebrantado, um coração que quer mudança. Se nós não o levarmos ao conhecimento da graça através de Jesus, irmãos, como é que nós vamos perceber que Deus tem um propósito na nossa vida? Como? Se nós não sabemos nem o que é graça na nossa vida. Deus tem um propósito maior ainda do que nós estamos apenas acostumados com a nossa vidinha diária. O que nós vamos trazer para as pessoas que estão ao nosso redor? O que nós vamos trazer para pessoas amigas? O que nós vamos trazer para elas? Dificuldades? Reclamações? Murmúrias? Tristezas? O que nós vamos trazer? Jesus, quando morreu, e eu escutei isso tão lindo, não sei de quem que escutei isso aqui na igreja, disse que Jesus, quando morreu, ele não morreu triste, ele morreu alegre. Ah, pastor, que é isso? Quando ele foi para a cruz, olha a cara dele estava normal, irmãos, como estava com Pedro há dias atrás. Sabe o que nós fazemos com Cristo, quando Ele vem nos falar, ou então trazer algo diferente para nós? Nós fazemos a mesma coisa que aquele soldado fez. Pegou uma lança, um isopo, molhou no vinagre, enfiou na boca de Jesus quando Ele pediu água. Isso chama-se ingratidão. Pessoas ingratas recebem o pão da vida, recebem a vida eterna, recebem a água, recebem o maná, a cordoniza e volta para Jesus com vinagre. Qual foi o maior erro que Jesus fez? Foi nos alcançar. Sim ou não? Diga não, forte. O maior erro deles, sabe qual foi? Foi ele não ter vindo antes. Ele devia ter vindo bem antes na minha vida, bem antes, bem antes, bem antes. Só fui conhecê-lo com 30 anos. Uma vida podre, uma vida que estava já a caminho da sepultura. O diabo batendo palma lá no inferno, colocando mais um lugarzinho, mas Jesus foi tão bom, irmãos. Ele não foi bom, ele foi maravilhoso. Ele derramou a sua graça sobre a minha vida há 30 e poucos anos atrás, e eu o conheci, e eu disse para Deus há 30 e poucos anos atrás: Senhor, eu quero viver essa vida. Eu tive tanto altos e baixos, tive muitos erros, mas eu nunca abandonei aquele que me salvou. Por qualquer coisa, agora a gente já chuta o balde, nem está cheio ainda de leite, a gente já chuta. A vaca nem começou a dar leite, a gente já chuta a vaca para o meio do pasto. Nós somos assim. Lembra da mulher da cadeira de roda? O que você achou do médico? O que eu achei do médico é igual aos outros. Ele nem consulta a gente. E saiu arrastando a cadeira. Nem se apercebeu que tinha sido curada. Assim somos nós. Ruth trouxe vida para Obed. Obed trouxe vida para Jessé. Jessé trouxe vida para Davi. E Davi finalmente trouxe vida para Jesus. É possível que a sua vida possa não ter a ver com você só, mas a tua vida tem muito a ver com alguém que está ao seu lado. Você pode muito bem ser um canal de bênção para alguém, principalmente da sua família. Lembre-se que você é filho de Deus e que está aqui nesta noite para o propósito dele. Ele quer realizar coisas maravilhosas com sua vida através da graça dele. A graça hoje, irmãos e irmãs, está ao nosso dispor. Maravilhosa graça está ao nosso dispor.
infinita, infinita graça ao nosso dispor. Quando eu estava escrevendo essas linhas, eu lembrei do ladrão da cruz. Merecia? Não. Merecia? Não. Mas não. Não merecia nada, nem que Jesus olhasse para ele. Ele não merecia nada, assim éramos nós. Estávamos na cruz junto com Jesus e nós não merecíamos nem que ele olhasse para nós. Mas ele olhou, irmãos. Ele olhou. E um ladrão disse para ele assim: vai, salva-te a ti mesmo. Você não é o contador de história aí? Vai lá. O outro disse: fala assim não. Nós merecemos estar aqui, mas ele não. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus virou o rosto do outro lado, irmãos. Ele podia ficar olhando para frente e dizer: você é a mesma coisa que o outro, dá licença, você está falando isso aí só para me agradar. Não, ele olhou e disse: ainda hoje, ainda Xaramargassúria, ainda hoje, você vai estar comigo no meu paraíso. A alegria daquele moço deve ter estourado o seu coração, irmãos. A Bíblia não fala que ele morreu primeiro, mas eles morreram primeiro porque quebraram as suas pernas e o peso do seu corpo fez com que o seu pulmão fechasse, né? E Jesus não, Jesus ficou lá. Mas os dois morreram antes de Cristo. E eu creio, irmãos, que ao morrer, o Espírito dele ficou esperando a hora de Jesus dizer: Pai, já está consumado na vida dele, na vida do Dorival, na vida da Maria, da Márcia, da Antônia, do José, do André, do Donizete, já está consumado na sua vida. E aí eu creio isso, que o Espírito saiu de Jesus, deu uma mão para aquele que estava do lado dele e disse: vamos comigo. Desceu lá, pegou o cativo, o cativeiro, levou lá em cima, deu dons aos homens, está preparando um lugar para você e para mim lá em cima. E um dia nós vamos herdar a vida eterna e ninguém vai mais tirar de nós a graça de Deus. Então aqui nessa terra, faça o possível, o impossível, de agradar a Deus. Este hino que os jovens cantaram falou muito ao meu coração. É uma coisa muito séria o que Deus fez. Além de dar, né, todo mundo já sabe aqueles pregadores que falam: então, ele deu o melhor que tinha, e e aquelas conversas mole, nós já sabemos disso, irmãos, que ele deu o melhor. Agora, e nós? Estamos dando o melhor? Nós estamos fazendo o possível para agradar aquele que nos amou? Aquele que se entregou por nós? Nós estamos fazendo o possível? Ou impossível? Por coisa à toa, irmãos, estamos deixando de amar Jesus. Por causa de besteira, nós estamos esquecendo do amor que Ele derramou na cruz. Por causa de bobeira, irmãos. Eu não me conformo, não vou me conformar nunca com pessoas que não dão valor àquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Valor nenhum. Muito triste eu fiquei esta semana com notícias muito tristes ao meu coração. Mas fui orar essa noite passada, sábado para domingo fui orar. Não por causa do meu cunhado. Fui orar pensando assim: por que as pessoas servem a Deus da maneira que eles querem? E Deus não pode fazer com que eles sirvam a Deus do jeito que Deus quer? A resposta foi simples: precisam se converter, precisam aceitar Jesus, precisam experimentar a graça restauradora de Jesus. Contamos algumas experiências para as irmãs aqui na quinta-feira. As irmãs falaram: ai pastor, por que não volta tudo isso? Por causa do coração do povo.
O coração do povo hoje não está mais voltado a receber a graça, a misericórdia. Eles querem só ter, nunca dar. E a Bíblia é o contrário. Temos que dar para receber. Que Deus nessa noite, pela sua grande e infinita misericórdia, possa alcançar você, como me alcançou nesta semana no meu TSD. Teve um momento, irmãos, que eu fiquei pensei e disse: Deus, o que é que eu preciso mais ainda mudar? Mais. Preciso cada vez mais mudar. Preciso cada vez mais ter. Preciso cada vez mais dar. A resposta foi uma só, irmãos: a minha graça te basta. O meu grande poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você é fraco, a Bíblia diz que aí você é forte. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amam. É Joel que fala: aviva, Senhor. É Joel que fala, Bré? Abacuque 3, não é? 3:2, acho que é. Que fala assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio. No meio, irmãos. Então ainda Jesus não voltou, você está no meio ainda. Então peça para Jesus avivar você no meio da tua caminhada. Se faz 6 meses, no meio é 3. Se faz 15 anos, o meio é 7 anos e meio. Se faz 35 igual eu, é 15 anos e tralalá. 3:2, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos dias. Amém?